Hoje, qual é o foco? No terceiro dia do curso de verão, aqui no Tuca, no Teatro da Pontifícia Universidade Católica, em Perdizes. Você que está na internet, pode ser que você esteja tão distante, mas tão próximo de nós, aqui na PUC de São Paulo, nas Perdizes, na cidade de São Paulo, nessa grande cidade de São Paulo. Então, o foco de hoje é saúde mental, um chamado à ação na esfera pública. Quem vai nos abrilhantar hoje é o nosso querido Fernando Paulino, que vai nos convidar a pensar a política de saúde mental e as redes de atenção psicossocial. Ele também vai nos trazer modelos de atenção à saúde e de trabalho em rede. E vai mostrar, certamente, que o caminho do bem viver acontece pelo trabalho coletivo nas comunidades. A doutora Adalberto já deixou isso claro, e hoje vai ser mais referendado, mais reforçado com a fala do Fernando, que é a importância do trabalho na ação coletiva. E é por aí que a gente chega à saúde mental. Quem é, então, o nosso querido Fernando? Fernando, antes de mais nada, Fernando é nosso companheiro de caminhada, né, Fernando? Fernando está aqui no curso de verão desde 1992. Mais de 15 anos nessa equipe de liturgia. Então, Fernando tem uma vasta títulos acadêmicos. Ele é teólogo pela Faculdade Metodista de São Paulo, bacharel e licenciado em psicologia pela Universidade Metodista de Piracicaba, é mestre de ciência da religião pela Unesp e é doutor e pós-doutor, olha isso, em psicologia social pela PUC de São Paulo. Autor de vários livros de psicologia social e identidade humana, psicologia e religião e tantos outros. Fernando, querido, venha para cá, a palavra é tua, venha trazer o seu saber e partilhar conosco e com o povo da internet. É um prazer ver gente da casa nos abrilhantando e trazendo seus saberes. Obrigada, querido. Vai lá, deixa eu acompanhar. Ele está elegante com essa bengala, né? Muito elegante. Aí, meu querido. Ok. Está funcionando? Me escutam? Eu tenho dificuldade de falar com o microfone, porque às vezes eu falo muito alto, e aí parece... mas tem uma equipe que abaixa quando a gente fala alto, né? Bom dia. Bom dia. É muito bom estar aqui há mais um ano. Eu estou aqui desde 1991, vim para os encontros de formação. Vera, você vai me policiando aí, por favor, porque eu já baixei o microfone e ela fez assim. É a primeira vez que eu estou aqui em cima na assessoria. Eu sempre estive aqui durante 15 anos como membro da equipe de liturgia, então é uma outra experiência. Espero que a gente possa ter uma fala que seja proveitosa e que vocês possam tirar o máximo de proveito disso. E quem quiser interromper, levantar a mão, pode perguntar. Eu não sei fazer nada sozinho. Bom, como eu acabei de dizer, eu não sei fazer nada sozinho, eu não faço nada sozinho, eu não construí nada sozinho na minha vida, apesar de ser filho único, eu nunca construí nada sozinho. E para quem está com o livro na mão, lá na página 35, tem lá o nome da Lara Gabriela. Eu preciso agradecer a Lara aqui publicamente. A Lara é uma parceira incrível, ela foi minha aluna na graduação, ela é, sem sombra de dúvida, uma das melhores psicólogas que existe nesse país. E ela é uma pessoa extremamente competente. Ela é a coordenadora das RAPs, né, da rede de saúde mental, no município da cidade onde ela mora, lá em Goiás. E quando me chamaram para poder escrever o texto, eu falei, Lara, a gente tem que fazer junto, porque se vocês forem ver, a Mariana já acabou de dizer, né, eu tenho vários livros publicados de psicologia, são 7 de psicologia e um de poesia.
todos têm a contribuição de outras pessoas. Eu sempre faço as coisas coletivamente. Eu vivo comunitariamente, eu vivo coletivamente, eu faço as coisas coletivamente, eu levo as pessoas para morar na minha casa, quando elas não têm onde morar, eu sei viver assim. E também, né, dentro dessa questão, eu também não vou falar sozinho hoje, a gente vai subverter um pouco a ordem, e eu vou falar juntamente com a minha amiga Cíntia, que também é uma das melhores psicólogas, mulher preta, da periferia, e também do curso de verão, que está aí programada para falar amanhã, e a gente vai falar hoje juntos e amanhã juntos. Então, a gente vai fazer essa dobradinha. Gostei disso. Então, ao invés de falar hoje sozinho e amanhã a Cíntia sozinho, a gente vai fazer esse bem bolado, porque a fala da Cíntia tem a ver com saúde mental e a questão étnico-racial e a juventude negra da periferia. Eu vou falar sobre saúde mental na comunidade e as redes de atenção psicossociais que atende a maioria das pessoas na periferia, que é as pessoas pretas e periféricas. Então, uma coisa está interligada com a outra. Então, a gente decidiu fazer essa parceria e dividir a fala. Ao invés de ter 2 horas para eu falar hoje e 2 para ela falar amanhã, eu falo 1 hora hoje, ela 1 hora, e amanhã ela 1 hora e eu 1 hora. A gente vai fazer essa divisão. Tá? Eu vou deixar a bengala. Eu só não posso tropeçar no tecido. Falar de saúde mental é pensar o tempo todo a questão da coletividade. Não dá para pensar a saúde mental no âmbito somente da individualidade. E dizer assim, a minha saúde mental está fragilizada, eu não estou bem, eu tenho que cuidar da minha saúde mental. Falar de saúde mental é pensar essa construção de saúde mental dentro das relações comunitárias, né? A gente pensa, a gente vive comunitariamente, a gente não vive sozinho. A gente constrói relações, e são nessas relações psicossociais que a gente vai construindo, né, nos construindo enquanto sujeitos, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, que estamos afetos a várias questões do dia a dia que podem, de alguma forma, interferir ou interferem na nossa saúde mental. Pode mudar, por favor? Então, falar das redes de atenção psicossocial é necessariamente falar de comunidade, né? Então, saúde mental está intrinsecamente ligado à comunidade. Pensar saúde mental, temos que pensar uma questão muito específica, muito séria, na verdade, que são as políticas de saúde mental ou rede de atenção psicossocial, que são as RAPs, que é uma política social. Hoje nós temos, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos o 2º melhor sistema de atenção à saúde mental do mundo. A gente só perde para a Itália, né? Para quem não sabe, quem conhece aqui já ouviu falar da cidade de Campinas? A Campinas tem o melhor sistema no Brasil. Então, o Brasil, nós somos o 2º melhor do mundo. Em Campinas, hoje, é considerado o sistema que mais funciona no país. Vai gente do mundo inteiro para Campinas para poder fazer cursos, imersão, conhecer, visita técnica. Isso é um orgulho muito grande para a gente, né? Isso é um orgulho muito grande para nós, como brasileiros, como cidadãos, como pessoas, saber que a gente tem o 2º melhor sistema de atenção à saúde mental do mundo. E não significa que não tem problema. Tem muito problema. E não significa que não tem que melhorar. Tem que melhorar muito ainda. Mas tudo isso é uma construção coletiva. Tudo isso tem que ser pensado coletivamente. E tudo isso tem que ser transformado coletivamente. O que é uma política social de saúde? É assumir que a saúde, né,
é um dos direitos inerentes à condição de cidadania. Então, quando o governo assume isso, e quando nós, enquanto cidadãos, assumimos isso, a gente consegue construir políticas públicas de saúde mental. Nada do que a gente tem nesse país, enquanto políticas públicas, foi dado de graça. Quem é mais antigo aqui, né? Nós somos mais velhos, a gente viu muita coisa ser construída. O SUS não foi dado pelo governo. O governo é muito bonzinho e construiu um SUS. Foi muita luta para que se tivesse um SUS nesse país. Foi muito engajamento. Lá na reforma sanitária, nos anos 70, eu era criança, nasci em 1970, já farei 55 anos, já se discutia e se militava e se lutava para que a gente tivesse um sistema único de saúde. Quem nasceu antes, né, da gente ter o SUS, talvez ainda lembra que a gente ficava, só podia ser atendido pelo sistema público quem tivesse carteira assinada, porque tinha o INAMPS, que a gente ficava até um mês dormindo na fila para conseguir uma consulta. Então, se hoje a gente acha que tem que melhorar, vocês não têm ideia do que era antigamente, os mais velhos sabem. Então, nada foi dado de graça. Teve muita luta e muito sangue derramado. Sumiu. Ok. É necessário plena participação dos indivíduos na sociedade política, que realiza-se a partir da inserção das pessoas como cidadão. Então, uma política pública, ela leva em consideração essa plena participação dos indivíduos na sociedade política. A gente tem que estar ali, a gente tem que cobrar, a gente não pode nem um minuto relaxar na cobrança. Sabe por quê? Porque para a gente conquistar alguma coisa no serviço público, do governo, e seja ele qual for, para a gente conquistar alguma coisa é muita luta e muitos anos. Para perder é uma canetada. Para perder é uma canetada. Numa canetada, retira-se tudo que a gente construiu em 20, 30, 40 anos, com muita luta, muito sangue. Então, temos que levar isso em consideração. Por que as RAPs é rede de atenção psicossocial? O termo psicossocial já salienta a relação estreita entre os efeitos psicológicos e sociais na vida da pessoa. Então, pensar saúde mental não é uma questão, é óbvio que a gente entende, enquanto psicólogos, né, Cíntia, que tem questões que elas são neurológicas, que elas são herdadas geneticamente, etc. e tal. Mas a grande maioria, a grande parte do que se diz respeito à questão da saúde mental, diz respeito aos efeitos psicossociais. Dos lugares que a gente está, qual é a classe social que a gente pertence e que nível de relações a gente estabelece. Não dá para dizer assim, coitada, ela tem a saúde mental frágil, se ela está passando fome, você quer que ela fique como? Feliz, alegre, retumbante? Ninguém passando fome está com a saúde mental em dia. Né? Pode passar, por favor. Por isso, é importante a gente, ressalto a questão da comunidade. A gente pensar em saúde mental é pensar na relação com a comunidade. Porque é a comunidade que proporciona um alicerce psicológico para o indivíduo. Nós só somos sujeitos humanos porque, no processo de humanização, vivemos e vivenciamos isso coletivamente. Né? Então, saúde mental tem se tornado um tópico cada vez mais relevante na esfera pública, refletindo uma crescente conscientização sobre a importância de um bem-estar psicológico equilibrado para os indivíduos e comunidades. Tá? E aí tem uma música do Tom Jobim, que toda vez que eu estou conversando com os amigos, ou estou pensando a atuação do psicólogo, né, tem duas músicas que sempre me fazem... eu sempre cito como exemplo. Uma é o do Milton Nascimento, que ele diz assim, todo artista tem que ir onde o povo está. Eu sempre digo para os meus alunos, todo psicólogo tem que ir onde o povo está. E a rede de saúde mental, as RAPs, elas são importantíssimas nas nossas vidas, porque é o psicólogo e a psicóloga sair do seu consultório, de classe média, que já atendia só gente branca e rica, e ir para a comunidade.
Então, a psicóloga vai para o CRAS, para o CREAS, para o CAPS, para os NAPS, para os SECOS, para o Conselho Tutelar, para a Delegacia da Mulher. Ele vai ali para estar na comunidade. Então, ele tem que sair desse lugar, né? Esse profissional da psicologia tem que sair daquele lugar e ir ali. E aí me lembra essa música do Tom Jobim, que diz assim: vou te contar que os olhos já não podem ver coisas, a gente está falando de psicologia, né? Coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Quando eu era jovem, eu achava assim: é impossível ser feliz sozinho, eu preciso arrumar um namorado, uma namorada, me casar para ser feliz. E depois eu descobri, quando eu me tornei psicólogo, que se uma pessoa é feliz sozinha, ela está enlouquecida, completamente enlouquecida. Porque se eu estou feliz sozinho, e todo mundo ao meu lado está passando fome, está passando dificuldade, não tem lugar para morar, está morrendo na fila do SUS, que felicidade é essa? Isso se chama loucura. É impossível ser feliz numa sociedade onde as outras pessoas estão sendo, a juventude negra está sendo assassinada. E a coisa mais bizarra que a gente vê no dia a dia hoje, que a gente acabou de dizer, que tem se tornado um tópico extremamente importante, e é importante pensar a saúde mental. Quando eu me formei em psicologia, as pessoas tinham vergonha de dizer que eu psicólogo. As pessoas escondiam que eu psicólogo. E agora, hoje, ainda bem, estamos falando sobre saúde mental, só que se fala muita coisa ruim, né, que não deveria falar. Fala um monte de bobeira, um monte de bobagem na internet a respeito de saúde mental. E agora virou o slogan assim, ó: terapia está em dia? Que terapia está em dia? Que história é essa? Existe até uma campanha, né? Agora em janeiro, Janeiro Branco, que é para incentivar as pessoas a procurarem psicólogo. O Conselho Federal de Psicologia tem um posicionamento sobre isso, já mandou tesourar. A gente tem o dia 18 de maio, o mês de maio, que é o mês da luta antimanicomial. A gente tem o 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental. Mas que história é essa de Janeiro Branco? E por que é branco? O janeiro não pode ser preto? Só tem boa saúde mental quem está no branco? Que branco é esse? Né? Então, a gente está... E aí, é entender que só é possível garantir uma boa saúde mental se a gente tem condições de sobrevivência. Se a gente tem tranquilidade. Como que você vai pensar a saúde mental de uma mãe que está há 2 anos na fila do SUS para poder ser atendido o seu filho? Como que você vai querer? E aí você vai dizer para ela: terapia está em dia? Que terapia? Nem todo mundo precisa de psicólogo. Olha, eu sou um psicólogo falando, viu? Nem todo mundo precisa de psicoterapia. Aquela história, todo mundo tinha que fazer terapia. Não, ainda bem que não é todo mundo que tem que fazer psicoterapia. Aqueles que precisam, que têm necessidade, ou que sentem a necessidade, ótimo, vamos procurar. A gente tem o serviço, temos as RAPs, que atende a população? Atende a população. Ah, a gente tem uma série de reclamações, deveria ser melhor? Sim, mas não se esqueça, é o melhor sistema de saúde mental do mundo. E que deve funcionar em rede. Por isso chama redes de atenção psicossocial. Você pode passar de novo? Vamos ver se o povo sabe cantar, Fernando, isso aí? Só essa partinha aí? Sabe cantar? Aqui, ó. Vou te contar que os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Guardem isso no coração. É impossível ser feliz sozinho. Tá? É impossível ser feliz sozinho. Passou. Bom, qual é o posicionamento no que diz respeito à questão, o cuidado da saúde mental do Conselho Federal de Psicologia?
o cuidado com a saúde mental vai além da prevenção e do encaminhamento do indivíduo em sofrimento à psicoterapia. Garantir a saúde mental, para nós psicólogos, e aí eu sei que um monte de psicólogos, tem psicólogos aqui, além de mim, a Cíntia? Ah, sim, a Maria Ângela, o Romildo, que eu conheço, tem mais gente, a Denise, tem mais gente que é psicólogo. Então, talvez o que eu vou falar, alguns psicólogos ficarão assustados, né? Porque os meus alunos, quando eu falo, eles ficam assustados, assim, de cara. As pessoas acham que psicologia é só uma profissão. Eu digo, quem encara a psicologia só como uma profissão, vá fazer outra coisa da sua vida. A psicologia é mais militância do que profissão. Porque, olha só o que diz o Conselho Federal está dizendo, né? Nesse sentido, a efetivação das políticas públicas e inclusivas, baseadas nas prerrogativas da universalidade, da integralidade e da equidade, buscando a interlocução com outros saberes e práticas profissionais, mostra-se imprescindível para a promoção de saúde mental. Então, não é o meu trabalho sozinho, é um trabalho em rede, e é uma militância para que isso aconteça e que isso seja proporcionado para a comunidade. Pode passar. E segue dizendo assim, refletir sobre a prática da psicologia como instrumento de garantia dos direitos fundamentais, do enfrentamento à violência, dos preconceitos e das condições objetivas e subjetivas que produzem sofrimento psíquico. Quais são elas que a gente vivencia todo dia? Aqui não são todas. Olha só, racismo, LGBTfobia, intolerância religiosa, violência de gênero, violência contra a criança e contra o adolescente, entre outras. É o que mais causa sofrimento psíquico. Contra os idosos. Exatamente. O que a gente está dizendo, entre outras. Quantas outras mais a gente conhece? Xenofobia. Contra as pessoas em situação de rua. Aliás, a própria condição de já estar em situação de rua. Já é aviltante. Então, ser psicólogo e atuar como psicólogo não é encaminhar as pessoas para o consultório e dizer assim, terapia está em dia, vamos lá, todo mundo fazer terapia que vai ser legal. Isso é cuidar da saúde mental. Cuidar da saúde mental para o profissional da psicologia deve ser garantir esses direitos. E eu digo para os meus alunos, se não é isso que vocês vão fazer, vá fazer outra coisa da sua vida. Porque tem um monte de outras coisas que dá para fazer, que não precisa ser isso. Agora, se você veio fazer psicologia, saiba que é isso que se espera de você. Porque para ser personal psi de madame, não precisa fazer psicologia. Qualquer coach é personal psi de madame. Né? Mas ser psicólogo é ir onde o povo está. É garantir a saúde. Pensar em saúde mental é pensar no coletivo. É pensar no conjunto, é pensar no todo, é pensar nas pessoas que estão em violência, nas mulheres que sofrem violência diariamente, nas crianças que sofrem violência, é pensar nas pessoas que estão em situação de rua, é pensar nas pessoas que são velhas, que estão abandonadas, que estão em sofrimento, que são aviltadas, xingadas o tempo todo, que são abandonadas pelas suas famílias, e por aí vai. E estar na atuação juntamente para que isso se reverta. Isso só se reverterá quando a gente sair desse sistema capitalista, selvagem, neoliberal, imperialista, que nos degola, nos massacra, nos oprime e nos mata todos os dias. Enquanto houver esse sistema, haverá racismo, haverá homofobia, haverá xenofobia, haverá misoginia, tudo isso. Pode passar? Para ilustrar isso, eu trouxe esse poema do Marcelino Freire, que chama Da Paz. A gente está vivendo um momento de falar o tempo todo, a gente escuta o tempo todo, principalmente da burguesia, principalmente da extrema-direita,
E isso está alcançando os nossos discursos na esquerda, isso está alcançando os nossos discursos na militância, que é assim, teve um dia que eu... Cadê minha amiga Isalene? Teve um dia que eu falei assim, eu quero cortar a cabeça desse povo tudo. Aí a Isalene falou assim, Fernando, mas se a gente fizer isso, a gente vai ser igual a eles. Lembra disso, Isalene? Um dia, numa conversa lá em casa. E ela falou, Fernando, mas se a gente fizer isso, a gente vai ser igual a eles. Aí eu fiquei pensando nisso, depois eu fiquei com isso na minha cabeça, pensando assim, gente, mas eles trazem esse discurso para a gente ficar bonzinho, e aí eles continuam nos oprimindo todos os dias, né? E aí esse poema do Marcelino Freire é maravilhoso, que ele diz assim, eu não sou da paz, não sou mesmo não sou. Paz é coisa de rico, não visto camiseta nenhuma, não senhor, não solto pomba nenhuma, não senhor. Não venha me pedir para eu chorar mais, secou. A paz é uma desgraça. E aí o poema é gigantesco, quem quiser tem ele recitado na internet, a Naruna faz essa, é linda ela recitando, e aí lá no final ela diz assim, ó, quem vai, está falando de paz, é uma pessoa pedindo para ela que ela seja uma, e ela diz assim, quem vai ressuscitar meu filho, o Joaquim? Lembra? Olha, eu poderia dizer para ela, assim como psicóloga, a terapia está em dia? Mataram seu filho Joaquim, mas se você vai na terapia, sua terapia está em dia, você superou, né? Elaborou o luto, seja feliz, né? Ela diz, quem vai ressuscitar meu filho Joaquim? Eu é que não vou levar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo, carregando na avenida a minha ferida. Marchar não vou ao lado de polícia. Toda vez que vejo a foto do Joaquim, dá um nó, uma saudade, sabe? Uma dor na vista, um cisco no peito, sem fim. Ai, que dor, 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 dor. A minha vontade é sair gritando, urrando, soltando tiro, juro. Meu Jesus, matando todo mundo. Todo mundo. Eu matava, pode ter certeza. A paz é a culpada. Sabe? Não sabe? A paz é que não deixa. O que ela está dizendo? Ela está com a saúde dela, não só a saúde mental, a vida dela devassada. Mas dizem para ela o tempo todo que ela não pode nem exigir, que ela não pode nem lutar por justiça, porque senão ela está ferindo a paz dos bonitões que estão lá no poder, dos bonitões que ditam as regras. Como é que a gente vai pensar a saúde mental na periferia, nas comunidades, dessas pessoas que estão vivendo isso o tempo todo? A gente vai perguntar para elas se a terapia está em dia? A gente vai dizer para ela, vai lá no psicólogo do CAPS ou da Unidade Básica de Saúde, que vai ser legal. Ok, é legal ela ir lá poder desabafar, conversar, como dizem meus alunos, trocar uma ideia. Mas enquanto a gente não mudar esse sistema, por melhor que seja o sistema de saúde mental desse país, o atendimento, a gente continuará com as nossas vidas devassadas. E é impossível ser feliz sozinho. Pode passar? Eu trabalho nas periferias com todo tipo de desgraça, todos os dias. E aí, o meu projeto, que atende as periferias da cidade onde eu trabalho, se chama Psicologia na Comunidade. E a gente cuida exatamente de um projeto de saúde mental na comunidade. E eu quero contar um pouco para vocês dessas histórias, para que vocês possam entender por que eu estou falando tudo isso. A gente acompanhava duas meninas num projeto, uma menina de 13 anos e uma de 17. E elas estavam ameaçadas de morte. Fomos investigar por quê. Tentar saber por quê. Tentar proteger, salvar, tirar dali. É a primeira coisa que eu tento fazer, tirar dali. Elas estavam ameaçadas de morte, porque os seus maridos são traficantes e haviam sido presos. A primeira coisa que veio na minha cabeça é assim,
Ela tem 13 anos, como que ela tem marido? E a de 17, que também ainda não devia ter marido, tinha uma criança de 2 anos e uma de 8 meses. E estavam ameaçadas de morte pelos seus companheiros que estavam na prisão, porque elas sabiam demais. Queima de arquivo. Há 17 anos, foi executada com 4 tiros no rosto, na porta de casa, com um bebê de 2 anos sentado do lado, o outro de 8 meses no colo, ainda levou um tiro no peito e caiu, protegendo a criança, e a criança não machucou. E ela foi executada. A de 13 anos desapareceu. A gente pediu 1 milhão de vezes, fizemos de tudo para tentar tirar ela da cidade. A gente não sabe se ela foi executada ou se ela conseguiu fugir. Como é que eu estou falando? Como é que eu vou falar de saúde mental para essa pessoa, para essa menina? Eu vou perguntar para ela se a terapia está em dia. O que é saúde mental? Outro dia eu fiz essa pergunta na sala de aula para os meus alunos. Vocês têm que me fazer uma resposta, me dar uma resposta. Eu vou fazer uma pergunta. O que é saúde mental para vocês? 90% dos meus alunos me responderam na hora. A gente está no 5º ano de psicologia e é a única coisa que a gente não sabe definir. Porque é muita coisa para pensar saúde mental. É muita coisa. Não dá para poder ir lá e receber a notícia de que essa garota foi executada e ficar bem. E eu tenho que ficar bem e ainda garantir o estar bem dos meus alunos que atendem essas garotas. E essas alunas que atendem essas garotas têm que garantir que o estar bem das famílias dessas garotas. É uma rede. Junto nesse mesmo projeto, tinha um outro menino de 13 anos que também estava ameaçado de morte. Fomos atrás da mãe, a mãe estava presa por tráfico de crack. Na verdade, ela não era traficante, ela era o que é chamado aí de aviãozinho. O pai também. Pergunta se o grandão traficante branco, de colarinho branco, estava preso. Claro que não. Ah, mas quem cuida dele? O tio. Quem é o tio? Viciado em crack. Apelidamos ele não, ele diz que o apelido dele era Zé Pequeno. E aí, nós falamos, nós vamos levar você para a moradia da criança, para a casa da criança. Levamos ele para a casa da criança. Sabe o que ele fez? Ele fugiu. Nós levamos ele de novo para a casa da criança. Sabe o que ele fez de novo? Ele fugiu. Nós fomos atrás dele novamente. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, tio, aquilo lá não é casa de ninguém, aquilo é uma prisão. Casa, eu posso visitar meu amigo, eu posso receber meu amigo em casa, eu posso fazer as coisas na hora que eu quero. Se eu quero acordar mais tarde, eu acordo. Se eu quero ajudar a lavar a louça. Não, lá é uma prisão. Eles levam a gente para a escola, pegam a van, traz a gente de volta, a gente fica trancado lá. A gente não pode sair, a gente não tem amigos, a gente não tem ninguém. Aquilo é uma prisão travestida de casa da criança. Eu não vou voltar para lá. E aí a minha estagiária disse assim para ele, mas chorando, porque as outras duas já tinham morrido. Uma desapareceu e a outra já tinha morrido. A minha estagiária chorando disse assim para ele assim, mas se você não for, você vai morrer. Ela achou que isso era a coisa mais forte que se podia dizer para essa criança. Porque se disser isso para a gente assusta, não assusta? Se o médico disser assim, se você não tomar esse comprimido, você vai morrer. O que a gente faz? A gente começa a tomar, né? Sabe o que ele disse? Um garoto de 13 anos, ele olhou para ela e disse assim, mas todo mundo vai morrer um dia. Quais são as perspectivas de vida dessa criança? O que é a atuação do psicólogo? O que são as redes de atenção psicossocial que atende essa meninada que está ali, na periferia? A gente tem que fazer busca ativa, a gente tem que sair de lá e ir atrás, fazer isso que a gente estava fazendo. Ir lá para a rua, a gente encontra com essa galera, com essa meninada na rua, na praça. O que aconteceu? Ele foi levado, numa quinta-feira, para uma chácara,
onde estava um grupo de pessoas que havia ameaçado ele de morte, e ele foi torturado de quinta até sábado. Eles arrancaram todas as unhas dele com um alicate, eles arrancaram todos os dentes dele com um alicate. Eles perfuraram os olhos dele com espetos. Eles deixaram ele na grama, nessa chácara, enquanto a galera fazia churrasco, bebia e escutava pagode, e eles perfuravam eles de quinta até sábado, com espetos, em lugares que eles sabiam que ele não ia morrer de imediato. E as meninas, minhas estagiárias, desesperadas, procurando por ele. Conseguiram, a polícia chegou no sábado, chamou o SAMU, mas não deu tempo. Ah, e para ele não gritar, eles cortaram a língua dele. E aí a polícia conseguiu chegar, chegou o SAMU, mas ele faleceu. A gente atende um outro projeto, o Romildo conhece lá também esse projeto, que é também na periferia. Nós fazemos um grupo com mulheres pretas, velhas e pobres. E, por favor, gente, não me chame de idoso, me chame de velho. Eu tenho orgulho de envelhecer, né? E essas mulheres, elas estão ali praticamente abandonadas, e elas se dão conta delas mesmas. Em situações absurdas, de pobreza, de falta de atendimento. Agora, na campanha eleitoral, o prefeito suspendeu a cesta básica de todo mundo. Então, elas ficaram praticamente passando fome, porque o dinheiro foi investido em campanha política. E aí, todo mundo da cidade, o CRAS, suspendeu as cestas básicas. Então, deixou de ter cesta básica. Não tem remédio, não tinha nem gás na unidade básica de saúde. E nesse bairro onde elas se ajudam, tinha uma senhorinha, uma dessas mulheres pretas, pobres e velhas, que a gente faz o grupo toda semana, que a gente está lá, que a gente faz bazar junto, a gente vai na casa delas, a gente visita, a gente faz grupos terapêuticos educativos. Ontem eles tiveram uma roda de terapia integrativa, que é um instrumento utilizado na saúde mental. Outro instrumento é os grupos terapêuticos educativos, e outro são os grupos operativos. Eles são próximos, com algumas nuances que diferem. E a gente faz os grupos terapêuticos educativos com essas mulheres. E de uma senhorinha, que agora eu não lembro o nome dela, ela tem 3 filhos, que são os meninos. Os 3 com esquizofrenia. Cada um num grau mais grave que o outro. Ela morreu. Com quem que ficam os meninos? Eu estou dizendo meninos, mas sabe qual a idade deles? 42, 40 e 38. Eram os nossos meninos da Casa da Sopa. Bom, o que a gente fez? A gente se reuniu, conversamos com a coordenadora da Casa da Sopa, conversou com todo mundo, vamos fazer um mutirão. Aí eles recebem o BPC, tem lá o LOAS, um salário mínimo para cada um, com um salário mínimo a gente paga os remédios, com um salário mínimo a gente paga a cuidadora, com um salário mínimo a gente compra comida, material de limpeza, material de higiene, reveza, vem um, vem outro, tal, não sei o quê. Quando entrou o governo anterior, o que ele fez? Só pode ter um LOAS por família. Desde que a mãe deles morreu, e a gente fez esse coletivo ali, o pessoal da comunidade, para cuidar deles, toda vez que a gente ia visitá-los, que as meninas psicólogos, eles diziam assim, muitas vezes eles choravam, e eles diziam, não leve a gente, não interna a gente, não bota a gente na clínica. E aí, sabe o que teve que ser feito? Com somente um salário mínimo, eles tiveram que ser levados para um asilo. Eles não queriam para esse asilo. Eles foram embora chorando, e os meus estagiários chorando, eles foram arrancados. Eles foram arrancados
da casa onde eles foram criados, onde a mãe deles cuidava deles, onde a comunidade cuidava deles, porque não tinha mais condições financeiras de mantê-los ali. Então, a gente está falando de rede de atenção psicossocial, mas também precisa de dinheiro nessas redes. Precisa de recurso. Isso não pode ser retirado. Em hipótese alguma, independente de governo que seja. O atual governo, que é um governo que a gente ajudou a eleger, acabou de retirar 1,3 bilhão da saúde e da educação. Agora, janeiro de 2025. A gente estava esperando que esse dinheiro fosse reposto e não retirado. Essas crianças foram retiradas, arrancadas, aos gritos, chorando, se debatendo, internadas num asilo. No outro projeto, é tudo dentro desse projeto, mas são várias frentes. Nós fomos para as escolas fazer prevenção de violência doméstica e violência de gênero. Nós descobrimos que 70% das crianças já passaram por abuso. 70% das crianças já passaram por abuso. Mas elas não sabem que elas passaram por abuso, porque isso é tão comum na vida delas. Elas veem isso acontecer todo dia. Aconteceu com a mãe, aconteceu com a tia, aconteceu com a irmã, aconteceu com o irmão. É comum, pode não ser normal, mas é comum. Tinha um menino que era abusado pelo pai. Com 10 anos de idade, a gente não conseguiu descobrir desde quando. E o pai, depois de abusar, tinha surtos de arrependimento, mas olhava para a criança, por causa da sua experiência religiosa, entendia que a criança tinha um demônio e o seduzia. E espancava ele com uma ripa de telhado. Sabe essas ripas de fazer telhado? A minha estagiária que atendia, o grupo de estagiários que atendiam nessas escolas, ela começou a desenvolver, eu volto lá, é impossível ser feliz sozinho. Ela começou a desenvolver medo de deixar seus filhos, inclusive com o marido. Ela dizia para o marido dela assim, ela me contando um dia, nas nossas supervisões, ela disse assim, eu disse para o meu marido, se eu desconfiar, ela falou, não preciso ter certeza, se eu desconfiar que um dia você olhou para as nossas filhas, de uma forma que não fosse como o pai, você está morto. Eu falei, calma, calma, você vai enlouquecer. Ela falou, não, eu já estou enlouquecida. Ela falou, porque eu via isso na televisão e achava que isso acontecia a 10 mil quilômetros de distância, 2 mil quilômetros de distância. Ela falou, e acontece do meu lado todos os dias. Bom, e por último, a gente fez um mapeamento, que aí eu vou passar para a Cíntia, que as RAPs, claro, elas estão no país inteiro, mas as pessoas mais atingidas pela situação de sofrimento psíquico são as pessoas em situação de desemprego, de fome, de miséria, de sofrimento extremo. Porque teve seu filho assassinado, teve a sua filha executada, porque está desempregado, o marido está desempregado, a mulher está desempregada, os filhos estão desempregados, o filho teve que se envolver no tráfico. Não dá, volto a dizer, não dá para dizer psicoterapia em dia, né? Então, a partir de hoje, ninguém mais, nunca mais vai falar isso, vai perguntar para os outros, né? Então, nós fomos fazer um mapeamento na cidade onde eu trabalho, que é uma cidade de 100 mil habitantes, no interior de Goiás, sobre a questão do extermínio da população da juventude negra no município. Mapeamos 4 anos e meio. Só para vocês terem uma ideia, em 4 anos e meio, eu anotei aqui, eu tenho dificuldade de mexer com tecnologia, viu, gente? Nossa. Eu sou, não sei usar 2 dedos. Olha, em 4 anos e meio foram
morreram 166 jovens entre 18 e 28, aliás, 11 e 28 anos, entre 11 e 28 anos, numa cidade de 100 mil habitantes. 166 jovens do sexo masculino e 87 do sexo feminino. 90% da população preta e parda. Sem contar a subnotificação. E aí, eu vou dar um exemplo de subnotificação. Vocês não vão ver, porque está só no meu celular, a gente não vai fazer a exposição aqui na tela. Mas, nós chegamos no IML de supetão, porque eu também trabalho assim. A gente não fica avisando muitas coisas, não, porque senão as coisas mudam de rumo, né? Então, nós chegamos no IML e dissemos, a gente está fazendo uma pesquisa e a gente queria saber sobre a população jovem que morreu na cidade, do que morreu. E aí, o rapaz do IML, na hora, entregou para a minha aluna os documentos, não para ela levar, para ela ver. O que ela fez? Também, aí a tecnologia está do nosso lado, né? Ela estava com o celular, ela fez, fotografou tudo. Ele falou, mas se o seu professor mandar o pedido, explicando a respeito do assunto, a gente dá uma cópia para você. Só que ela já tinha tirado a foto. Todos os jovens que tinham sido executados por policiais, que estavam inscritos, quando ela voltou para pegar o documento, tinha sido rabiscado, apagado e escrito, morte por arma de fogo. Então, essa população que eu estou falando para vocês, que eu estou dando os exemplos, são as pessoas que estão na periferia de uma cidade de 100 mil habitantes. Que tem CAPS, que tem CAPS AD, que tem CAPS infantil, que tem CRAS, que tem CRES, que tem Conselho Tutelar, que tem delegacia especializada no atendimento à mulher. E a gente ainda vive tudo isso. Então, existe um projeto de que isso não mude. Se hoje a gente tem as redes de atenção psicossocial, e se hoje, né, os profissionais da psicologia estão na comunidade, foi às custas de muita luta, e de muita denúncia, e de muito grito, e de muito ficar lá no anexo 2 do Congresso, com um papel pedindo deputado para assinar o documento, para a gente poder conseguir apresentar propostas para que tivesse CRAS, que tivesse CAPS, que tivesse NAPS, que tivesse SECOS, que tivesse CREAS, que tivesse tudo isso. As conferências, as consultas nacionais. E a gente tem que estar lá, onde o povo está. Esse projeto que existe pela sociedade burguesa, de nos executar, nos eliminar, nos oprimir, ele é um projeto que está dando certo. Fazer as redes funcionar é subverter esse projeto. E a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente não pode deixar que numa cidade de 100 mil habitantes, mais de 300 jovens sejam executados em menos de 4 anos. Ninguém tem que ser executado. Eu paro por aqui. A Cíntia vai falar. Vai ter um intervalinho. E amanhã a gente volta junto, né, Cíntia? Só encerrando. Quantos casos assim conhecemos? Eu acho que o que eu estou falando não está longe da vida de vocês, né? Saúde mental não é somente prevenção. É luta e é transformação da realidade. Sem isso, é impossível ser feliz sozinho. Nós
Nós voltamos com a fala dos assessores. Vocês podem fazer perguntas. Nós teremos um momento de perguntas. O povo da internet já enviou algumas perguntas. A fala agora acho que é da Cíntia, né? Ok, seja bem-vindo. Bom dia, geral. Só um pouquinho mais forte. Bom dia. Vou falar igual eu falo com as crianças lá de onde eu trabalho agora. Vamos falar bom dia para o pessoal que está passando lá na rua escutar? No 3, tá? No 3. No 3, galera. 1, 2, 3. Bom dia! Tá valendo. Vocês tomaram café? Mas eu consigo entender, assim, né, que a gente está totalmente mexido, porque ouvir o que o Fernando nos trouxe não é tão tranquilo. Talvez o que eu vou trazer também não seja tão tranquilo. Porque é isso, né? Psicóloga social falando de algumas questões. Bom, quero deixar aqui o meu agradecimento público para o pessoal do CESEP pelo convite e o agradecimento muito especial aos amigos que me indicaram, que eu sei que foi o Fernando, as pessoas que que entraram em contato comigo e essas pessoas que reconhecem o meu trabalho. A Maria também. Maria falou de mim, verdade. Maria mora lá em casa, né, Maria? Então, eu chego aqui, eu escrevi, tá, gente, porque eu falo demais. Eu falei assim, bom, deixa eu tentar controlar o meu tempo, minha fala, né, minhas ideias aqui, porque são muitas experiências, né? São 39 anos de experiência. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para tentar organizar. Eu chego aqui com algumas experiências que me ajudaram a ser quem eu sou. Essa mulher preta que aqui vos fala hoje é psicóloga, neuropsicóloga e educadora social. Para além de ser militante do movimento negro, também sou militante no movimento de juventude, de mulheres, de direitos humanos e do que aparecer na minha frente. Falou que é causa social, a gente está fazendo algum movimento para acontecer. O movimento de juventude me ensinou a falar gírias. Então, possivelmente, eu vou falar alguma coisa de gíria. E aí, se vocês não entenderem, vocês me dão um salve. Beleza? Fala assim, Cíntia, o que significa isso? Né? Porque, por exemplo, rolê significa várias coisas. Rolê, pega ali o rolê para mim, vou ali dar um rolê. Né? Então, eu estou entendendo que vocês vão entender. Estar há um tempo... E já vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Mas estar há um tempo junto com uma comunidade tradicional de terreiro me faz hoje pensar a ancestralidade de outras formas. Me faz pensar e sentir a água de forma diferente. Me faz pensar e sentir o ar de forma diferente. As folhas, as pedras, as flechas e o reflexo num lindo espelho. Reflexo que hoje eu também chamo de referências. E isso para quem leu quem leu o texto, gente? Tá lá na página 47. Reflexo que eu estou chamando no texto de referências. E me faz também ampliar o conceito de casa e o conceito de cuidado. Que eu também dialogo com este lugar de casa e de cuidado, né? Eu fui cursista, meu primeiro ano de cursista no curso de verão foi em 2005. Estou com 39 anos de idade. Em 2005 eu fiz meu primeiro curso de verão e fui para a tenda do Cristiano. Cadê o Cris? Estava ali, não está agora mais. Fiz a tenda de dança. No segundo ano que eu voltei, eu fiz a tenda de retalhos do povo negro. No terceiro ano de cursista que eu voltei, eu fiz a tenda de cidadania com a Mari... Não é Maria Angela, não. Esqueci o nome dela. Ela vai me dar um soco. Fiz a tenda de cidadania. E no último ano fiz a tenda de arte com criança. Conheci a Maria. Né? Conheci Maria. E outra galera. Então, vamos embora, né? Vamos falar com a boca aqui, para não falar com o corpo. Se bem que, a depender de como o nosso corpo fala, a gente também precisa cuidar. Porque assim são nossos gritos, né?
acho que a gente ouviu alguns gritos do Fernando aqui. Alguém já viu esse Fernando com a voz embargada, gente? Que grito é esse, né? Que embarga a voz, que dá dor de barriga, que dá o choro, que dá o gatilho, que dá... Que grito é esse, né? E aí, cada dor tem um grito, cada pessoa vai ser diferente, cada grito vai trazer uma experiência, cada grito vai ser único. Quando eles se juntam, então... Então, a gente precisa entender os gritos, as ironias e até os silêncios, né? Quando foi me sugerido o tema que foi sugerido, o Angélica e o Beoso falou comigo, falou assim, menina, aqui, vamos conversar aqui sobre juventude e relações raciais. E imaginação como resistência. Eu falei, nossa, que da hora, né? Juventudes eu já falo. Relações raciais eu já falo também na psicologia, desde 2010, quando eu me formei, eu tenho falado sobre psicologia preta, enfim, várias coisas. As relações raciais dentro do processo de cuidado com a saúde mental. Eu falei, bom, então vamos lá, resistência eu também já falo, então só falta colocar no papel. Imaginação. Será que eu falo de imaginação? Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou pensar esse negócio aqui? Falei, bom, tenho uma impressão de que algumas coisas que eu vivi foram frutos da minha imaginação, viraram realidade, e hoje eu entendo como resistência. Então, acho que eu também falo de imaginação. Fui lá e escrevi um texto. Escrevi outro texto, dei para uns amigos ler, meus amigos do trabalho, tudo. Gente, preciso aqui, ó, de ajuda de vocês aqui. Então, esse texto teve várias escutas, teve várias lidas antes de vir para cá. E quando eu mandei para o Beoso mandou assim, muito bom o seu texto diálogo. Eu falei, bom, então era isso, consegui. Porque eu participava do curso de verão quando não tinha lugar para sentar. A maioria era juventude. Juventude entende-se de 15 a 29 anos, segundo o estatuto? A maioria. Então, eu falei, vou fazer um texto para a juventude. Como eu sei que nem sempre a juventude gosta de ler, acabei de sair da juventude. Vou fazer um texto diálogo, com experiência, teoria, prática, e com idas e vindas, com voltas, com muitas voltas e perguntas. Nego Bispo fala, tudo é redondo. Meu cabelo é redondo, a roda é redonda, capoeira é redondo, samba de roda é redondo. Então, a branquitude se incomoda com o nosso circular. Literalmente. Com tudo que é circular. E aí, mais para frente, vocês vão entender do que eu estou falando de branquitude. Pois bem, sentei. Não foi tranquilo escrever, que para a população preta não é tão tranquilo assim escrever, quando a gente não está na academia, e eu não sou uma pessoa que está na academia, eu estou na prática, fazendo coisas muito parecidas com o que o Fernando falou. E se eu for começar a contar os casos aqui também, gente, a gente pode sentar e... Nossa Senhora! Vocês não sabem, né? Porque amanhã que elas vão me apresentar, mas eu trabalho na política do SUAS. O Fernando falou de SUS. Eu trabalho na política de assistência social, numa ONG cofinanciada de Campinas. Eu faço o que a prefeitura deveria fazer, e não faz. E não me paga o que deveria pagar, né? Por exemplo. Então, atendo 30 famílias em situação de vulnerabilidade. Leia-se, vulnerabilidade, todas elas, / violência. Muito, muito parecido com a experiência de Catalão. E eu estou falando de Campinas, né? Enfim, eu trouxe para dialogar aqui palavras, sentimentos e conceitos de vida. Conceitos que, para mim, às vezes, pode ser diferente para vocês. Então, a minha intenção não é responder nada. A minha intenção é fazer com que todo mundo saia cheio de dúvidas aqui, inclusive eu. Falar assim, nossa, eu escrevi isso mesmo, é isso? Não, espera aí, deixa eu repensar isso aqui, deixa eu reler isso aqui. E dúvidas essas que podem ser delícias e dengos também. Então, que em algum momento a gente também encontre conforto, afeto, afago. E aí, a gente precisa fazer o exercício de escutar. Você me ajuda, Maria, nesse exercício de escutar? Você precisa de ajuda? Preciso. Não faço nada sozinho, que nem o Fernando. Vamos ajudar ela? Vocês topam? Então, vamos fazer junto aqui essa ajuda. Cíntia.
Vamos pegar essa mão assim, direita, e voltar para a Cíntia aqui, para o Fernando aqui. Ó. Vamos dizer para ela assim, ó. Bem te vi, quer que eu te veja. Louva a Deus, quer que eu te louve. Louva a Deus, quer que eu te louve. Quem me dera que eu caísse beija-flor. Quem me dera que eu caísse beija-flor. Nos braços de quem me ouve. Bem te vi, quer que eu te veja. Bem te vi, quer que eu te veja. Louva a Deus, quer que eu te louve. Louva a Deus, quer que eu te louve. Quem me dera que eu caísse beija-flor. Nos braços de quem me ouve. Nos braços de quem me ouve. E caindo nos braços de quem me ouve, vou contar uma história para vocês. Kindê era um jovem muito assíduo na comunidade, mas muito assíduo de verdade. Teve a oportunidade de trabalhar como educador social em seu município. Foi trabalhar numa rede de juventudes. E aí, jovem, que juntava jovem e falava num processo formativo muito gostoso sobre Constituição Federal, conferências, Estatuto de Juventude, elaboração e monitoramento de pesquisa, projeto, plano, nas 3 esferas. Vocês sabem quais são as 3 esferas? Aquela esfera que a gente chama de municipal, estadual e federal. Kindê trabalhava com jovem nessas 3 esferas, falando de política pública para lá e para cá. De qualquer política pública? Não. De uma política pública específica e voltada para a juventude e de juventude. E, junto com uma galera, ele ampliava todo momento o seu repertório. Reunia a juventude do norte ao sul. E, assim, ele podia ouvir o que não era dito, ele podia ouvir o que era dito, ele podia ouvir o silêncio e o silenciamento que acontecia para a juventude. Ele podia falar das famílias, ouvir sobre as famílias, falar sobre as escolhas e ouvir sobre as escolhas, falar sobre sexualidade e ouvir sobre sexualidade, de religião e até de política. Sim, Kindê era um jovem que falava de política, da partidária e da humana. Kindê reunia a juventude diversa, plural, e sabia que estava sempre em construção. Sempre se indignava e se perguntava: será que essa juventude que eu atuo, que eu trabalho, está nos lugares de decisão? Será que a juventude está no lugar de decisão? Tá? Ninguém jovem que vocês conhecem está num lugar de decisão? Está errado, então, isso, gente. Ninguém? Vocês não conhecem nenhum jovem que está num lugar de decisão? De decisão, de elaborar, de fazer, acontecer. Quem conhece um jovem que está nesse lugar? Pouco ainda, né, gente? Tem um negócio errado. E a gente vê outros cenários, né? Para onde a juventude está ou está indo. Enfim. Eu tenho 10 minutos para falar. Tudo que eu preparei para falar, minha Nossa Senhora. Eu vou retomar, mas lógico, mas 10 minutos? Tá bom. Pode passar, bonito. Pode passar de novo, porque esse slide aqui era na hora da história, eu esqueci de falar.
A gente ouviu um pouco o Fernando terminar a fala dele aqui sobre estatísticas. E aí, falar sobre estatística também é olhar para a gente, né? Não adianta a gente só falar sobre estatística ou sobre qualquer coisa e não olhar para a gente. Então, a minha pergunta aqui, o meu texto é um texto diálogo, né? Que vai ampliar perguntas. Em qual estatística você está? Aqui eu trouxe uma, né? População preta, quase 60% do Brasil autodeclarado, a escolaridade, a renda, o número a cada 23 minutos de jovens assassinados no Brasil. Será que esses dados que o Fernando trouxe entrou nesse cada 23 minutos? 23 minutos, gente, a gente passa aqui... Quantos minutos a gente passa aqui? Que elas não sei fazer conta. Bastante. Bastante a gente passa aqui. De pensar que a cada 23 minutos, alguns jovens morrem por dia. Que estatística que você faz parte? Pensa aí um pouquinho. Eu faço parte da estatística de mulheres. De mulheres jovem? Jovem ou velho eu sou, Fernando? Não sei. Adulta. Tá bom. Eu faço parte da estatística de população preta. Eu faço parte da estatística de profissionais de saúde. Eu faço parte da estatística de educadores sociais. E vocês? Que estatística vocês fazem parte? Pensa aí, pensa aí. Estatística de trabalhadores. O que mais? De aposentado. De imigrantes. De mulher preta. Qual outra estatística? De idosos, de acolhidos. Estatística de acolhidos. De LGBT. Aí, Fernando. De agricultora? Que mais? Qual é a estatística que você faz parte que você sabe qual é a estatística? Alguém falou Serasa? Alguém falou Serasa. De assentados. Bom, da educação. De participantes do curso de verão. A pergunta aqui, para além do slide que está aqui, qual é a estatística que você faz parte? Será que a gente sabe a galera que faz parte dessa estatística junto com a gente? Então, será que eu sei, enquanto uma mulher adulta preta, o que é que esta população, estatisticamente recortada, sofre, faz, causa, pensa, tem, não tem, morre? Estou chamando a atenção para isso. Né? Pode passar, bonito. E aí, falar de imaginação é falar de... O assessor de ontem falou que é um processo de fuga, né? De refúgio. Olha, a psicóloga falando de fuga. De refúgio. Eu costumo dizer e pensar, a partir dos teóricos que eu li sobre imaginação, que é um elemento fundamental para a saúde mental. Né? E aí, é um elemento que junta memória e linguagem. Que sem a memória e sem a linguagem, a gente não vai conseguir um fator de mobilização para a imaginação. Porque se a gente não imagina, não sonha, a gente morre em vida. Né? E aí, de novo, não basta a pergunta, e aí, a saúde mental está em dia? Né? Então, como que a gente mantém e alimenta a nossa imaginação, nosso sonho, nosso fruto de desejo? Como que a gente expande isso? Porque, na maioria das vezes, a gente reprime isso. E como que a gente cuida disso? E aí tem alguns teóricos da psicologia e fora da psicologia também. O teórico que fala disso que eu mais gosto é o Frantz Fanon. Quem lê o meu livro está sabendo, mas amanhã eu vou falar sobre ele. Ele fala de self-ideal, ideal e real. Quem tem celular aí? Tenho certeza que todo mundo tem. Quem tem um celular aí? Beleza, peguem seus celulares. Vamos aqui usar a tecnologia a nosso favor e deixar o pessoal da comunicação maluco agora. Selfie, todo mundo sabe que é selfie, né? Como é que a gente tira um selfie? Assim, né? Aí arruma o cabelo, faz sei o quê. Né? Então vamos tirar uma selfie. Nossa, individual, tira uma selfie. Vamos tirar.
Fernando, tira uma selfie. Ajuda aí na tecnologia. Tira uma selfie, galera. Vou tirar com vocês de fundo. Tiraram a selfie? Vai ver essa foto agora. Vai ver como é que ficou. Como é que ficou aqui, ó? O Fernando falou uma coisa interessante. Como é que ficou? A barba ficou mal penteada. A barba ficou mal penteada. Como é que ficou a selfie de vocês? Alguém não gostou? Quem não gostou, levanta a mão. Entre aí vocês que gostaram e não gostaram e não gostaram. Alguém saiu mais sério, outra saiu com a cabeça torta, outro cabelo estava assim, outro estava sem batom, outro estava sem... Os olhos fechados. Não apaga essa selfie, hein, gente? Não apaga, não apaga. A gente vai fazer aqui um negócio. Não vai fazer outro. Mas pode fazer outro também. Por quê? Que ótimo essa fala. Fazer outro. Quando o selfie, e assim, e eu nem estou falando de fotografia, hein, gente? Quem fala fotografia é a pessoa mais velha, né? Tudo bem. Foto. Eu nem estou falando de foto, hein? Estou falando de selfie. Quando o selfie, ele não é ideal, a gente vai buscando melhorar, né? Aí o que a gente faz? Apaga, tira outra. Seria fácil se a vida fosse assim, né? Peraí, eu sofri aqui um racismo, deixa eu apagar isso aqui para eu poder tirar outro, porque eu vou continuar sendo mulher preta. Né? Tem telefone que trava. Travou lá. Então, assim, tem filtro que melhora. Vamos lá para o selfie ideal. Mas o que vocês acabaram de tirar com a barba torta, com a cabeça torta, com isso, é o selfie real. É aquele, de fato, que aparece a vivência, a experiência, o simbolismo e tudo que é percebido. Será que a gente está lidando hoje em dia mais com o nosso selfie real, o que tira e a gente não pode apagar, ou com o ideal? Será que o ideal a gente alcança? O que será isso, Cíntia? O que fica entre o ideal e o real? O que é isso? Sabe o que vocês vão fazer com essa foto agora? Eu não vou responder nada para vocês. Postar na rede social que vocês têm. Olha a reação, que ótima. Postar e colocar o @ do curso de verão, gente. Para o pessoal do curso de verão repostar. Se vocês tirarem outra foto com filtro, melhor isso ou aquilo, posta assim, ó. Posta também, mas posta dizendo assim, ó. Entre o selfie real e o ideal. Posta do jeito que vocês quiserem, mas o pensamento entre o selfie real e o selfie ideal. Estou aqui pensando, estou no curso de verão. Faz as pessoas que olham as fotos de vocês também pensarem o que é isso. O que é esse real e ideal? Onde é que eu estou? Onde é que vocês estão entre o real e o ideal? Fernando, onde você está? Você é mais real ou ideal? Eu sou totalmente real. Totalmente real. Então, assim, quem não der conta de postar essa foto... Ó. Traz 5 bolsistas no que vem. Estão falando aqui, ó. Ah, cursista. Estou falando que é bolsista já. Já traz mais bolsa. Certo? Olha só, a finalização da minha fala vai por aqui, hoje, no sentido de talvez deixar um pouco mais tranquilo o que vai dar dor de estômago amanhã. A gente não está falando de coisa tranquila, a gente vem para um curso para falar de resistência, e quando a gente fala de resistência, não é tudo só esperança. Tem choro, tem grito, tem um monte de coisa que a gente precisa entrar em contato, para poder entender, para poder verbalizar, para não somatizar, né? Para não dar dor de cabeça, dor de barriga, enfim, todas as outras dores. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre esse processo de somatização e trazer alguns dados estatísticos que a gente vai ficar em choque, de cara, triste, chorar, mas vai ser preciso, porque daí depois a gente trabalha nas tendas, tudo isso. Certo? Equipe de comunicação, depois, na reunião de sistematização,
ou na outra reunião, sei lá, quando, fala para a gente, ou se puder, amanhã, para a gente ver como é que foi essa postagem, quantos arrobas a gente conseguiu repostar nesse rolê do selfie? Certo? Quem é da comunicação? Certo? Certo, comunicação? Muito bem. Equipe de comunicação, tira uma foto depois e posta para a gente saber quem é vocês. Maria Ângela, acabou o meu tempo? Tudo bem. Não, tá tudo bem, eu já acabei. Gente, é isso, valeu, amanhã eu estou de volta. Agora é o momento das perguntas. Vocês aí do público já pensaram nas perguntas? Passem no papel, vai ter os voluntários aqui que vai nos ajudar a recolher essas perguntas, e vocês, internautas, já nos mandaram uma pergunta, e é para o professor Fernando. Todos reescreveram professor Fernando. A Ivenise Santana disse assim: professor, esse recurso retirado pelo governo será reposto ou não? Eu vou fazer as 3 perguntas e depois você responde, ok? A Kika Nascimento. Oi, Kika, você está aí, né? Aí ela chamou você de Fernando, já é mais íntimo. O que fazer para não enlouquecermos diante de tantas mazelas dessa sociedade? O Maximiliano Rusti vai dizer: para o senhor, olha cá, para o senhor, onde devemos começar e se concentrar a atuação dos não psicólogos em prol da psicologia em comunidade? Tem mais uma pergunta que veio aqui, já mandaram no meu celular. Estão dizendo assim: como professora, sempre auxiliei os estudantes, suas famílias e meus pares. Porém, os casos cada vez mais crescem, e não importa que seja periferia ou não, são horripilantes. Mas o papel do educador em auxiliar, buscar ajuda, eu faço. Após 34 anos de magistério, não aguento mais. Haja forças para ser tão forte e enfrentar um sistema que não investe na saúde do profissional, da educação. Não investe... tá, ok. Como enfrentar tudo isso e não se envolver tanto? Estou readaptada e os pepinos da escola continuam vindo para eu resolver, porque sou a mais forte. Só terapia e remédio não ajuda mais. Eu acho que ninguém é tão forte, né? Por mais forte que a gente seja, a gente não tem como não envolver. Eu acho que se você não se envolve, tem algo errado. Né? Eu sofro todos os dias com todos esses casos. É impossível não sofrer todos os dias com essas situações. Então, não pensem que psicólogo não sofre. Psicólogo sofre. No meu caso, sofro talvez mais. Porque sou psicólogo social, porque estou ali junto com isso todos os dias. Sumiu daqui, Maria. Mas faz parte do processo. É sinal de que eu estou vivo. E sinal de que eu me incomodo com isso. Né? A gente teve um companheiro aqui no Curso de Verão, que era um militante engajadíssimo, fazia parte da diretoria nacional da CUT, que quando pediram para citar os nomes, alguém disse assim: Jaime. E o Jaime era como se fosse meu pai. Nós vivemos uma amizade de 27 anos. E quando o Jaime estava com câncer, já em fase terminal, e ele sabia disso, ele veio para o Curso de Verão, ele não deveria ter vindo, ele tinha que ter ficado em casa. E ele viajou de Araçatuba até aqui. E à noite ele passou mal. E eu e a Lídia, que era uma outra companheira, levamos ele para o... Queríamos levar ele para o hospital, e ele dizia assim: não, você vai me levar na farmácia que eu vou comprar própolis e vou ficar bom. Eu falava assim: para com essa história de própolis. Que mania de achar que própolis vai curar tudo. Nós vamos te levar para o hospital. E ele dizia: você não vai me levar para o hospital, você vai me levar na farmácia. Eu levei ele na farmácia, eu e a Lídia, chegamos lá, ele quis falar com a farmacêutica. Aí a gente explicou, ele fez quimioterapia ontem,
veio numa viagem de Araçatuba de carro até aqui e ele está com os pés rachados. Você pode passar alguma coisa? Ela falou, nada, nem pomada eu vou passar, porque eu não sei se terá alguma interação. Aí eu falei, mas amanhã ele vai pegar um ônibus daqui de São Paulo e vai para Brasília, para a reunião da CUT. É a reunião nacional, o Congresso Nacional da CUT, ele vai porque ele tem que entregar todas as coisas que ele tinha de material que ele juntou da diretoria que ele fazia parte. Ele ia lá entregar. Eu falei, então é melhor ele não ir. Ela falou, não, você vai levar ele para o hospital. Aí eu olhei para ele e falei assim, ó, e ele já não estava escutando direito, ele falou assim, o que ela falou? Aí eu falei, ela disse que você tem que ir embora e botar as pernas para cima e descansar. Ela falou isso. Ele olhou para mim e falou assim, tá louca? Eu morro na luta, mas não morro em casa de perna para cima. Mas nunca. E isso eu digo para os meus alunos, o Romildo já escutou isso milhares de vezes, né? Eu morro na luta, mas eu não morro em casa de perna para cima. E é isso. É estar nesse lugar. A gente não é, nós aqui não somos o super-homem que veio restituir a glória. A gente é humano. E a gente sofre. E aí a gente precisa ter apoio também. A gente precisa ter parceiros. A gente precisa chorar. A gente precisa se alimentar. A gente precisa fazer exercício. A gente precisa desabafar. A gente precisa conversar com os amigos. Beber vinho, ficar bêbado, né, Cíntia? Dar uns beijos, amar, ser amados. A gente precisa viver. E a gente precisa criar redes de apoio, já respondendo a outra pergunta. Nas comunidades, nas pastorais, nos grupos, nos coletivos que a gente pertence. A gente precisa fortalecer esses grupos. Então, para a gente não enlouquecer, a gente precisa fazer isso. E ninguém está isento de enlouquecer. E às vezes é preciso gritar, às vezes é preciso chorar, às vezes é preciso fazer isso, que a Cintia acabou de dizer. Para quem pode, né, beijar na boca, viver, amar, escutar música, ler uma poesia. A gente precisa criar redes que estejam conosco nessas situações, nessas circunstâncias. A gente precisa descansar. Essa palavra eu não gosto, para mim. Eu digo para os outros, vocês precisam descansar, mas se tem uma coisa que assim, me deixa completamente enlouquecido, é quando o médico diz para mim assim, você precisa fazer repouso. Eu quase surto. Eu falo para ele, então me interna, porque se não me internar, eu não vou fazer repouso. Eu vou chegar em casa, eu vou continuar trabalhando, eu vou trabalhar pela internet, eu vou mexer na horta, eu vou fazer as coisas, eu vou visitar as pessoas. Então, se quiser que eu fique, eu tenho que ir. Mas vocês, por favor, descansem, façam repouso. Isso faz parte desse processo, porque senão a gente vai enlouquecer mesmo. E como criar essas redes? Onde a gente está. A gente está num acampamento do MST, a gente está num assentamento, a gente precisa criar redes ali. Essas redes, elas não são tudo zen, não é tudo lindo, tem conflito, mas faz parte. A gente precisa ter uma coisa que chama escuta, a gente precisa saber escutar os outros. E a gente precisa também ser escutado. E a gente precisa partilhar. Porque se a gente não partilhar, a gente vai explodir. Se o dinheiro vai voltar? Eu gostaria, mas não acredito. O Temer tirou dinheiro da saúde e da educação no primeiro ano. Ele tirou no segundo ano. O Bolsonaro tirou dinheiro da saúde e da educação no primeiro ano. Ele tirou no segundo ano. Ele tirou no terceiro ano. Ele tirou no quarto ano. A gente esperava que com o atual governo esse dinheiro voltaria. Ele não voltou no primeiro ano. Ele não voltou no segundo ano. E esse terceiro ano está sendo retirado mais 1 bilhão e 300 milhões. Então, a gente gostaria que voltasse, mas não acredito que vai voltar por bondade. Talvez volte, se a gente lutar, se a gente escancarar, se a gente gritar, se a gente for para as ruas e dizer, tem que voltar. Mas assim, quietinhos e bonzinhos, não vai voltar. A outra pergunta é sobre qual ação a gente deve ter, se concentrar nos não psicólogos em prol
da psicologia em comunidade. É isso, nos coletivos que a gente faz parte. Na pastoral, na comunidade, no movimento, no sindicato. Eu sou sindicalista, no sindicato, nas correntes que a gente faz parte, sejam elas dos movimentos, na nossa família, na nossa casa, com os amigos. A gente precisa estar nesse processo. Tudo isso é feito coletivamente. Existe uma receita de como faz? Não. A gente aprende a fazer fazendo. Eu aprendi isso desde a minha faculdade. Lá eu tinha uma professora chamada Lucília Reboredo, e ela dizia assim, eu não vim aqui para dar receita para vocês. Vocês vão aprender a fazer fazendo. Eu não vou ficar aqui 6 meses ensinando vocês como faz, para depois vocês ficarem 6 meses fazendo e eu dizer se está certo ou errado. Não, vocês já vão a semana que vem já para campo, isso lá no meu estágio. Na época da faculdade, eu já sou formado há 30 anos. E ela dizia, vocês vão começar a ler os textos e já ir para a comunidade, já fazer a coisa na comunidade. E a gente vai aprender a fazer fazendo. Sabe por quê? Porque não dá para fazer nada sem ouvir a comunidade. Ela falou, seu saber teórico tem que dar conta da realidade das pessoas. E você só vai fazer isso se você estiver lá vivendo com as pessoas. Não adianta você escrever ou ler um monte de teoria que diz respeito à vida dos outros, se você não está lá com a vida dos outros. E você tem que saber o que os outros pensam a respeito da sua atuação lá. Então, ou seja, a gente tem que construir coletivamente. Né? O meu saber como psicólogo, que estudei, a Mariana já falou que ele tem bacharelado nisso, doutorado, pós-doutorado. Ele não adianta de nada se eu não conseguir escutar a dona Mariazinha, lá da comunidade que eu estou, porque é ela que diz para mim como é que ela vive todos os dias sem nunca ter estudado. Ela é uma das, várias dessas mulheres pretas e pobres e velhas que eu falei que a gente atende, a maioria é analfabeta, mas elas vivem, elas estão com 80 anos, elas viveram esses 80 anos. Com muito sofrimento, e continuam sofrendo. Mas eu preciso sentar e escutar, e saber como é que elas fizeram para viver, para que eu possa fazer qualquer tipo de proposta de intervenção com elas. Então, se eu não consigo fazer isso, não tem função. E a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa aprender a escutar. Né? A gente precisa aprender. Porque a gente ouve as coisas muito rapidamente, mas a gente não escuta atentamente. Ouve, não escuta. O que está sendo dito, o que está sendo vivido. A gente precisa fazer isso. E vamos fazer isso nas nossas comunidades, onde a gente está. Onde você está? Não importa onde você está. Eu estou no assentamento, eu estou no sindicato, eu estou no projeto, eu estou na religião. Eu sou crente. Você é do candomblé, você é católico, você é ateu. Não interessa. A gente precisa aprender a fazer isso onde a gente está. Uma pergunta para a Cíntia. Cíntia, é do Léo. Como fica a construção do selfie de adolescentes que crescem e vivem na internet, vendo as coisas editadas e se sentindo bem só com filtros? Comente um pouco sobre a declaração do Zuckerberg sobre diminuir a moderação da Meta, né? E como isso pode afetar a saúde mental e distorcer a visão de si e do mundo. Vem cá, Léo. Quem é Zuckerberg? Fala para a galera. O cara que criou... o cara que criou o Facebook e o Instagram, e acho que agora o WhatsApp também é da Meta. A Meta é o metaverso, e todas essas redes são conectadas agora. É isso. Gente, Léo é outra coisa, entendeu? Assim, eu vou saber quem é Zuckerberg, eu sei quem é a Dona Maria lá do terreiro, da comunidade. Não sei, mas é isso. Que bom que tem o saber do Léo. Né? Assim, que bom mesmo. Como é que fica essa galera? Eu tenho a impressão, como profissional da saúde mental, que fica com algumas rupturas. Porque a todo tempo a gente, pegando o exemplo da foto, a gente tira essa foto, quer melhorar, apaga e tira outra, ou fica com 300 fotos iguais no Drive, quando sobe as fotos, e aí posta só uma, e aí não apaga as outras. Então, eu fico com a impressão, eu uso muita metáfora nas minhas falas, né, gente? Quem está
atento nesse processo de escutar e de ouvir é exatamente isso, né? O que eu tenho falado desde o começo, com a história. A história não foi à toa, a música não foi à toa, me apresentar deste jeito que eu me apresentei não foi à toa. Né? Então, pode parecer que, né, não estou na academia, não trouxe um texto teórico e tal, mas tem um monte de saber aqui também, tem um monte de resistência aqui também. Assim como tem um monte de saber e resistência no Léo. Né? Então, Léo, respondendo para você, e que bom que você está aqui, eu fico pensando que a juventude, né, você perguntou da juventude, dos adolescentes, é isso? Dos adolescentes. Que vivem crescendo, vendo coisas editadas, né? Eu imagino que fica cheio de rupturas, não necessariamente fala com a boca, mas fala com o corpo, com a postagem, né? Tem adolescentes que não conseguem dizer aí, né, o que está sentindo, o que está pensando, o que está fazendo, mas está aí cheio de questões. E precisa necessariamente terapia? Não sei, talvez precisa de uma dança, né? Não nesse sentido do esperançar todo mundo cor-de-rosa, porque o mundo não é assim, a gente já descobriu. Mas precisa de outras coisas, né? Precisa sair da rede, precisa. Agora esse homem está ficando rico, né? Demais, né? O Zucchi, tio Zucchi está ficando rico. Terceiro, então, saber, ele podia distribuir um pouquinho, fazer uma ação social, não é? Mas é isso. Não sei se eu te respondi, mas penso que fica com algumas rupturas que precisam ser cuidadas em algum momento da vida. Talvez não seja na adolescência, nem na juventude. Talvez, quando chegar na vida adulta, vai olhar para tudo isso de uma outra forma. Assim como a gente está olhando hoje de outras formas. Né? Posso falar também? Pode, por favor. Então, falando, a partir, pegando o gancho, né, do que a Cíntia falou, eu acho que a gente está criando novas subjetividades no mundo atual, esse mundo virtual. E há uma necessidade de ser visto. Então, todo mundo quer muitos seguidores. E ser visto não é ser visto na realidade. O ser visto é receber likes. As pessoas elas não vão atrás se tiver 8.000 likes para saber quem são as 8.000 pessoas. O que importa para ela é a quantidade. 8.000 likes. Uma vez um amigo meu falou, qual foto dessas duas fotos eu posto no Instagram? Aí eu falei, posta as duas. Ele falou, não, eu vou postar as duas. Só que assim, uma eu vou postar no Stores e a outra eu vou postar no negócio, que eu não sei o nome. Isso. Aí ele pegou, eu falei assim, qual a diferença? Ele falou assim, uma dura 24 horas e a outra fica permanente. Aí eu falei assim, na minha opinião, a que estava mais bonita, na minha opinião, eu falei, posta essa aqui, né, no permanente, e essa outra 24 horas. Aí ele, eu acho que é o contrário. Eu falei, bom, então, posta o que você quiser, né? E aí ele falou, não, vou postar, então, no permanente, a que você falou, e a outra nesse 24 horas. Aí ele postou. Passou um pouquinho e falou assim, amigo, flopou. Eu falei assim, traduza que eu não entendi. Aí ele falou, deu ruim. Eu falei, mas o que deu ruim? Ele falou assim, só 40 pessoas curtiu em meia hora. Eu falei, gente, eu não tenho isso no meu Instagram, porque eu fui, entre aspas, obrigado a criar um Instagram na época da pandemia, porque eu tinha que fazer live. Eu não posto nada lá. Eu mal entro lá. Eu não sei, aliás, eu tenho horror às redes sociais. Ele é bem exigente. E essa isso aí, não é? E a quantidade de likes, não são essas pessoas, e as pessoas, eu já vi, às vezes eu vejo as pessoas, elas abrem assim, o negócio, esse tal de Instagram aí, e vai fazendo assim, ó, tchuf, 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 vai dando like em tudo que aparece para ela. Ela nem sabe o que é. Então, ou seja, essa outra pessoa que para ela ser visto é receber like, ela não caiu a ficha ainda, que as pessoas nem viram ela. Elas só foram dando like assim, tchuf, 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 tchuf. Então, que subjetividade é essa? Que necessidade é essa de ser visto? Que, na verdade, não está sendo visto. Ele está ali. E ninguém está vendo ele de verdade. Ou quando está vendo os filtros. Entendeu? Eu não sei fazer slide, gente. Hoje, a Cíntia que me ajudou. Que eu não sei fazer isso aqui.
Gente, eu sou professor à moda antiga, eu dou aula no CUSP. Eu falo 4 horas para os meus alunos com 20 minutos de intervalo. Não é, Romildo? Romildo foi meu aluno. Eu falo da teoria e vou associando com a prática, com a realidade. Eu não sei fazer isso. Aqui, para mim, foi uma tortura fazer isso, ter que olhar para isso, e ler e explicar. É muito difícil isso para mim, eu não sei fazer essas coisas. Então, não tem essas redes. Mas eu acho que, assim, a juventude, é uma nova subjetividade. E nós, da psicologia, talvez os mais jovens, né, eu já estou velho, prestes a aposentar, mas os mais novos, aposentar, sim, da psicologia institucionalizada, né? Mas, como eu disse há pouco, eu morro na luta, mas não morro em casa de perna para cima. Mas aprender a lidar com isso, enquanto psicólogos. Porque essa galera que está criando essa nova subjetividade de ser visto, na verdade, no mundo que não é real, elas também não sabem lidar com isso. Não, eu acho que é isso. Obrigado pela pergunta. Obrigada. Obrigada, Léo. Eu acho que por isso as rupturas, né, gente? Acho que, enfim. Nós temos ainda 2 perguntas aqui. Maria Ângela, deixa eu falar um negocinho Pois antes. não, só. claro. O Charles, cadê o Charles? Já foi. Charles postou, não marcou o curso de verão, mas me marcou. Acabei de ver aqui na rede social, então eu postei de novo marcando o curso de verão. Galera da comunicação vai ter um trabalho aí para quem tiver as redes sociais, o Instagram especificamente, né? Que vai marcar os arrobas aí. Tentem fazer esse exercício nas tendas, né? Aí no dia de hoje, para a gente trabalhar isso amanhã. Olha, nós temos uma pergunta do Rubens para o Fernando, que diz assim: Fernando, entre idas e vindas, há 10 anos vivo dentro de um barraco de lona, como acampado. Neste tempo, o que mais ouço é para eu ter paciência. E que no próximo mês a terra sai e nunca sai. Te pergunto, a minha saúde mental está em dia? O que você acha? Boa, Rubens! Outra pergunta é do Delci. Fernando, como enfrentar o sistema atual para recuperar a essência da humanidade? Eu começo respondendo com o que está escrito aqui. Se não há justiça para o povo, que não haja paz para o governo. E governo nenhum. Eu não quero saber se é governo do partido X ou partido Y. A gente tem que tornar a vida deles um inferno, até que a nossa vida tenha justiça. Exatamente. Então, é isso. Olha, Rubens, eu quero dizer para você que eu já teria enlouquecido. Se você está aqui, sua saúde mental está ótima. Eu teria enlouquecido. Porque a gente fala pela gente. Eu teria enlouquecido. Você é o Rubens. Parabéns, você está aqui. E você está lá há 10 anos. Eu já teria enlouquecido. E olha que eu já passei por altos e baixos, trancos e barrancos na minha vida. Mas eu nunca consegui me ver nessa situação. Eu já passei por situação que muita gente aqui não sabe. Eu já comi resto de feira porque eu não tinha o que comer. Mas eu nunca tive essa situação de ter que morar debaixo de uma lona porque eu não tinha onde morar. Então, assim, eu teria enlouquecido, porque eu quase enlouqueci nessa outra vez, quando eu não tinha o que comer. E eu comia resto de feira. Foi enlouquecedor. Eu tinha certeza que eu ia enlouquecer rapidamente. A sorte é que foram algumas pessoas que me resgataram. Então, você é um sobrevivente, um herói. E eu espero que o seu pedaço de terra chegue, que o nosso pedaço de terra chegue. E que governo nenhum tenha paz enquanto não houver justiça. A gente não pode se calar. Tá? E é isso, como enfrentar esse sistema? É luta. A coisa que mais me irrita na atual conjuntura é que as centrais sindicais estão todas quietas, caladas e não estão na rua. Era para estar na rua, questionando, reivindicando, porque tem gente sem teto, tem gente sem comida, tem gente morrendo nas filas.
Então, a gente não pode só sair para as ruas quando o governo é oposição. A gente não pode só sair para a rua quando o governo é de direita. A gente não pode só sair para a rua quando o governo é fascista. A gente tem que nunca sair da rua na reivindicação pelos nossos direitos. Porque foi para isso que a gente elegeu quem está lá, seja antes, durante ou próximo, para que dê conta dessas questões que estão pautadas. Então a gente tem que fazer isso, senão nós não podemos nos calar. Gente, eu ia falar uma coisa logo no início, eu esqueci. Eu citei a Cíntia, falei que ela é uma excelente psicóloga e vejo isso todos os dias. A Lara, e assim, eu disse que tudo que eu faço, ou pouco que eu faço, que eu acho que é muito pouco, eu não faço sozinho. Eu tenho que agradecer a todos os meus alunos e ex-alunas, porque são eles que vão comigo e são eles que vão sem mim quando eu preciso que eles vão. E eu tenho alunos e ex-alunos que são maravilhosos, que fazem parte da minha rede, alunos que ainda estão comigo, fazendo pesquisa, fazendo extensão, mesmo depois de formados, fazendo doutorados, outros que já são doutores e ainda continuam comigo nessa luta, porque acreditam nessa luta. Então, eu tenho que agradecer muito a eles, não dá para citar o nome de todo mundo, mas sim, eles sabem que eles moram no meu coração e eu tenho certeza que se eu sou um bom psicólogo, eles serão melhores que eu. Muito melhor. Pergunta para os grupos. A gente subverteu aqui a ordem, né, que hoje era eu, amanhã a Cíntia, a gente veio os dois hoje, a gente volta os dois amanhã, e a gente já comunica que a gente vai na reunião de sistematização. E aí nós temos uma pergunta para os grupos que é: como podemos pensar, está lá no livro, está lá na página 44, a pergunta de número 2, como podemos pensar ações coletivas de promoção de saúde mental na comunidade? Então, essa é a pergunta para vocês discutirem. A gente vai estar à tarde passando, agora de manhã e à tarde passando nas tendas. Muito obrigado pela paciência de vocês. Axé, galera. Pessoal da internet, até amanhã. A gente agradece vocês estarem conosco. Esperamos vocês amanhã. Convidem mais alguém para estar conectado conosco aqui. Um abraço. Até amanhã. Combinado? Aguardo vocês aí.